Olá! O Câmara Aberta dessa semana é em homenagem à nossa capital paraibana. A aniversariante do 5 de agosto vai completar 438 anos. A terceira cidade mais antiga do país está perto de fazer 500 anos e teve um crescimento populacional superior a 15% em 12 anos. De acordo com os primeiros dados do censo do IBGE de 2022, João Pessoa teve o crescimento populacional mais intenso entre os 20 municípios brasileiros com as maiores populações, ocupando agora a 20ª posição no país. Em 12 anos, a capital paraibana ganhou mais de 110 mil habitantes. Nesse programa de aniversário da cidade, a gente quer falar sobre os reflexos do crescimento da população agora e para o futuro. Por isso, dividimos em 4 eixos temáticos: infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e sustentabilidade e aspectos sociais do crescimento demográfico. Já está aqui conosco em estúdio para falar sobre infraestrutura o arquiteto e urbanista Elísio Franca. O programa de hoje está imperdível. Vamos juntos aprender a ter novos olhares sobre a capital do estado? O Câmara Aberta está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Elísio Franca. Pois não, estamos aqui. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da infraestrutura. Nós temos uma João Pessoa onde, comprovadamente, pelos primeiros dados do IBGE, a população cresceu. E a gente tem uma curiosidade de saber, na sua visão de arquiteto e urbanista, a infraestrutura acompanhou esse crescimento? Olha, primeiro que a gente tem que entender o que foi que aconteceu, né? Há de convir que é surpresa para todos nós esse crescimento acima da média até nacional, né? Tá, é evidente que no IBGE a gente está com algumas informações que vão ser complementadas para a gente fazer uma leitura melhor. Mas, João Pessoa, dá para perceber, quem nos visita, você pode perceber isso, é basicamente uma pessoa da terceira idade. É muito normal a gente perceber essa questão. São pessoas que estão próximas de aposentar ou aposentadas, que chegaram a uma cidade altamente acolhedora, que eu considero, sabe? Porque aqui não existe um pessoense puro, digo. A maioria nossa é de paraibanos que desceram do interior, e o pessoal da cidade, do estado, lá, a parte interna do estado em si, ela é muito mais acolhedora. Essa figura que eu acho que interfere exatamente no acolhimento das pessoas que, chegando aqui, conheceram cidades totalmente diferentes. Né? Mas a questão do seu olhar de infraestrutura em relação a esse crescimento, houve um crescimento. Será que a infraestrutura da cidade, ela acompanhou, na sua visão, esse crescimento populacional? Não é fácil, né? Isso não é uma cidade rica. Né? Então, ela tem uma série de deficiências na área principalmente do planimétrico dela, tá certo? É uma cidade antiga, tá certo? Ela nasce aqui no centro da cidade e ela tem 5 caminhos que você pode perceber, né? Que são as que saem do centro para o interior, os bairros da cidade em si. Isso não foi mudado. Impressionante de João Pessoa é que aqui no centro, se você considerar, as ruas são as mesmas do início da sua fundação. As intervenções urbanísticas daqui só vieram acontecer em 1800 e pouco. Né? A presença de arquitetos urbanistas quase que não houve João Pessoa. Eu só tenho 2 interferências aqui, uma que todo mundo reconhece, que é naquela parte da torre, eu esqueço que realmente quem for urbanista, mas ali aconteceu, são aquelas 2 praças que as ruas circulam, né, de certa maneira, não é ali, na torre. E a outra foi o Jaime Lerner, tá certo? Que foi convidado, que propôs até resolver a questão do transporte. Imaginava ele que o local ideal seria o Mercado Central. Não estava errado, sabe? A outra coisa que eu chamo a atenção, e aí foi até colega meu de turma, né, o Luciano Agra. A presença do Luciano aqui em João Pessoa foi fundamental, sabe? Ele tem uma série de intervenções, tá certo? Na época de Buriti, está aí presente, de trabalhos que ele fez. Ali em Mangabeira tem muita coisa que foi dele, tá certo? Ele observou, porque ele estava na prefeitura acompanhando de perto, o Portal do Sol também lá na frente. E depois, voltando à prefeitura,
recentemente, na época do governo do PSB. Né? Então, dá para perceber que foram poucas intervenções na cidade como um todo, sabe? E isso é que está nos faltando agora, fazer essas correções. Por causa desse aumento populacional, isso fica mais evidente. A gente vê uma cidade com muitas áreas periféricas populosas, a cidade cresceu, claro que ela inchou para onde? Para as periferias, né? E um centro histórico bem despovoado. No olhar urbanístico que o senhor tem, como se pensar melhor uma cidade para que esses dois pontos, dentro desse crescimento populacional, acabem não produzindo cenários tão desconectados como a gente vê? Verdade, sabe? E ainda eu acho que cometeu-se um erro lá atrás, e não faz muito tempo, quando no mesmo governo do PSB foram construir uma série de conjuntos na periferia, sabe? Tirando até pessoas que moravam aqui no centro da cidade. Aí vejamos o caso. O centro da cidade, Varadouro, não voltará mais a ser comércio, mais nunca. Até porque essas atividades, elas caminham aqui para a torre, uma parte dela, e a outra parte foi para a orla, né? E para os bairros também, porque todos Não os deixou bairros de ser. precisam ter seus comércios, né? É tão interessante essa questão, que quando aqui eu voltei, porque eu passei muito tempo fora da Paraíba, sabe? Quando eu voltei, eu até imaginei que a localização dos mercados tinha sido algo planejado. Não foi. É o contrário. Os mercados chegaram e a partir daí, no entorno dele, foi criando uma atividade comercial, sabe? Então, esta é a razão desses comércios que existem, alguns bairros muito fortes, né, em torno desse mercado da torre. Até o do gás você pode perceber isso. Mas aí onde eu quero chegar é o centro da cidade, que aí na Europa é muito comum que a gente encontre habitação no centro da cidade. Então, essa é uma questão que está sendo até pensada no momento aqui, através dessa conexão, que é a primeira vez que ocorre, né? De termos aqui o legislativo muito bem casado, nos dois sentidos, o municipal e o estadual, muito bem conectado com os governantes, e os dois governantes juntos num projeto de desenvolvimento da cidade. É muita coisa dos dois dessa forma nova de apresentar a cidade. Pode olhar quantas intervenções temos, né? E aí tem uma delas agora que é fundamental, já está acontecendo de certa maneira, que é tornar o Varadouro um bairro residencial. Uhum. Fala-se muito na infraestrutura turística de João Pessoa, uma cidade com muitas belezas, né? Para que João Pessoa cresça também mais nessa área turística. O que isso significa na prática, em termos de soluções para essa infraestrutura turística? Olha, é aí que volta a mesma coisa, que a gente, para resolver essa questão turística, eu preciso recuperar o centro histórico da cidade. E, ao mesmo tempo, recuperar, dando uma nova ocupação. Aí viria exatamente a questão habitacional. Viria também que essas pessoas que vão para lá, que houve até um projeto anterior, na época do PSB, de trazer para o centro histórico artistas plásticos, para usar aquelas casas que estão na Jomba. A Vila Sanhamá. Não deu certo e não podia dar certo, né? Por quê? Porque esse pessoal que está nesse nível, de artista plástico, etc. e tal, eles precisam de garagem. E o centro da cidade não detém essas garagens, sabe? Então, o que ocorre? O ideal é que essas habitações sejam aproveitadas. O dinheiro que tem a respeito para atender os menos privilegiados, que nessa altura seriam os próprios comerciários, seria o pessoal que hoje é ambulante, mas num projeto mais amplo, eles vão tornar pequenos comerciantes. Eles que é que deveriam ocupar, porque esse pessoal anda de moto. Então, eu acho que conecta essa questão. Então, fazendo habitação aqui, tornando a cidade, tirando o incômodo dessas calçadas sendo usadas para comércio. Dando ao pessoal o local correto, inclusive com estacionamento, porque senão não é shopping, né? Centro de comércio que tem, ali o que foi feito no Terceirão é diferente, porque aquilo é um caso específico. Aquilo é o mercado importado, o resto não é. O resto precisa de ter estacionamento. Isso é fundamental na solução do comércio informal. E com o comércio formal resolvido, eu tenho a condição de recuperar o centro histórico para funcionar como mais um apelo, um atrativo turístico. Também. A gente conversou com o arquiteto e urbanista Elísio Franca sobre a infraestrutura. E uma cidade que cresce 1,19% ao ano, ela
precisa refletir muito também a respeito da mobilidade urbana. É o que vamos ver agora na reportagem de Meire Alves. Nos últimos anos, o crescente número de veículos em João Pessoa tem se tornado um desafio para a população que depende do transporte público. Com uma frota total de 305.259 carros, a cidade enfrenta problemas de congestionamento e falta de espaço para estacionamento, dificultando a mobilidade diária de muitos. O reflexo desse crescimento pode ser percebido nas ruas, o que traz, consequentemente, um grande impacto na mobilidade urbana como um todo. Com mais pessoas chegando à cidade, a demanda por transporte público e infraestrutura viária aumentam, o que requer medidas urgentes e planejamento estratégico para garantir uma mobilidade eficiente e sustentável. Esperar horas na parada de ônibus e enfrentar engarrafamentos durante o trajeto tem levado muitos moradores a optarem por adquirir seu próprio veículo, piorando ainda mais o fluxo de carros na cidade. Vim agora nunca, eu peguei lá no Colina, vim me sentar em Cruz das Armas. Vim em pé até Cruz das Armas. Porque é muito calor, é muita gente, é muito aperto, né? Então, com um carro próprio, você vai ter mais conforto, você vai ter mais independência. Para o consultor em mobilidade urbana, Carlos Batinga, o sistema de transporte público de João Pessoa precisa acompanhar o crescimento da população. Em conversa com o Câmara Aberta, ele explica que a cidade precisa investir em um planejamento urbano que priorize o pedestre e integre os diferentes modos de transporte. Isso inclui a construção de calçadas adequadas, faixas de pedestres bem sinalizadas e a criação de espaços públicos de convivência. Seguir o plano de mobilidade. Inclusive, João Pessoa tem o privilégio de já ter feito esse plano de mobilidade e ele define as diretrizes, quer seja para a mobilidade ativa, que é o principal, ou seja, a pé, bicicleta, o que não é motorizado, porque o foco deve ser sempre na humanização das cidades, ou seja, abrir mais espaço para o humano, para melhorar a qualidade de vida. Isso é o que deve ser feito, você ampliar esses espaços. Ainda segundo Carlos Batinga, a cidade precisa investir em um planejamento urbano que priorize o pedestre e integre os diferentes modos de transporte. Isso inclui principalmente o aumento da frota de ônibus. Investir realmente no transporte coletivo. É uma forma de você diminuir a movimentação de veículos individuais, com isso melhora a qualidade de vida, por conta também de poluição, quer seja atmosférica, sonora. É isso o foco que está sendo dado não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Recentemente, a frota de transporte coletivo de João Pessoa recebeu um reforço positivo com a chegada de 20 novos ônibus equipados. A Prefeitura diz que planeja continuar investindo no transporte público, prevendo a entrega de mais 80 unidades até o fim deste ano. Apesar dos desafios enfrentados, as novas iniciativas do governo em modernizar e melhorar o transporte público mostram um esforço para enfrentar a questão da mobilidade urbana. No entanto, com um planejamento estratégico, investimentos adequados e a participação da sociedade civil, é possível transformar a cidade em um lugar mais acessível, sustentável e acolhedor para todos que moram aqui. Você tem que gerir o funcionamento daquela área, como as pessoas, os veículos e principalmente o transporte coletivo vai utilizar essas novas alternativas. É por isso que volto, você tem que ter planejamento e tem que ter equipe de gestão que deve ser formada permanentemente. Você tem um discurso que mobilidade vai ser prioridade, mas só se interessa com a realização de obras e não com um investimento em gestão do sistema da cidade como um todo.
Você está assistindo ao nosso Câmara Aberta de aniversário de João Pessoa. Estamos abordando sobre os reflexos do crescimento da população. Já falamos sobre infraestrutura e agora há pouco sobre a mobilidade urbana. No próximo bloco, a gente volta com as temáticas de meio ambiente e sustentabilidade e ainda os aspectos sociais que envolvem esse crescimento demográfico. O programa volta depois do intervalo. Até já! O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. O Câmara Aberta está de volta para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade nessa João Pessoa que abriga 1/5 da população paraibana, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Aqui conosco no estúdio convidamos o pesquisador Saulo Roberto. Ele é mestre em Geografia e atualmente é professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, além de coordenar o grupo de pesquisa em gestão dos riscos naturais da UFPB. Seja muito bem-vindo, professor Saulo. Muito obrigado, fico muito agradecido pelo convite e estamos aqui disponível para responder aí as perguntas. Pois é, a população cresceu, como a gente já vem abordando aqui no programa, né? Isso se reflete também mais lixo, né, professor? Esgotos ainda, a céu aberto, mesmo numa capital como João Pessoa, mas reflete também mais uso de energia, reflete também mais poluição. É impressão minha ou a atuação dos órgãos do meio ambiente e de gestão não acompanha muito essa rapidez aí no combate aos danos, ações de prevenções em situações como essas aí que interferem tanto no meio ambiente? Isso. Hoje eu tenho uma visão de 3 grandes problemas na cidade de João Pessoa, né? Nós temos a questão das áreas de risco, que é algo que precisa de um planejamento, como você bem falou, políticas de prevenção e de gestão cada vez mais efetivas, porque a cidade está crescendo. Esse último censo do IBGE mostra justamente isso, o crescimento da cidade de João Pessoa, que já tem uma região metropolitana aí com mais de 1 milhão de habitantes e a própria cidade de João Pessoa muito próxima desse primeiro 1 milhão de habitantes. Então, junto com isso, surgem os problemas urbanos também. Dentre eles, a questão das áreas de risco. O segundo grande problema está relacionado aos fragmentos florestais da cidade de João Pessoa, porque à medida que a infraestrutura urbana vai avançando, esses fragmentos, essas áreas de floresta atlântica, poucas áreas que ainda restam, vão sendo desmatadas e é praticamente que inevitável em muitas situações, no meu caso agora da obra que está sendo feita ali, ligando o Bancários à universidade, pelas 3 ruas, o altiplano também. Então, à medida que a cidade vai crescendo, essas necessidades de mobilidade urbana vão surgindo e aí, obviamente, vem o desmatamento junto com isso. E a terceira grande questão é a questão costeira, né, das nossas praias. O grande cartão postal, ou um dos grandes cartões postais de João Pessoa. Um atrativo turístico sem igual. Exatamente, que é o que identifica, né, em João Pessoa, ou seja, os turistas, né, as pessoas que vêm visitar a cidade, a primeira coisa que vem, né, à mente são as praias de João Pessoa e muito elogiadas.
E aí temos o problema da erosão costeira, que precisa também de um gerenciamento. Então eu vejo esses 3 grandes problemas como 3 grandes frentes de ação importantíssimas para que os gestores atuais, os próximos gestores, eles possam focar não só no poder legislativo, mas executivo também, e também na esfera do judiciário, né, o Ministério Público, que também faz essa intermediação muito importante entre as universidades e o poder público, possam focar nesses 3 grandes problemas. Na sua visão, que tipo de intervenções seriam necessárias e urgentes para se garantir essa João Pessoa mais sustentável? O senhor falou nesses 3 problemas aí, mas assim, especificamente, o que o senhor apontaria como soluções que poderiam ser viáveis? Justamente, eu vejo essas 3 frentes como 3 possibilidades de transformar a cidade numa cidade, porque João Pessoa ela tem esse caráter de uma cidade sustentável frente às outras cidades, né? Se compararmos a Recife, a Fortaleza, que são cidades maiores, João Pessoa ainda tem esse caráter de uma cidade pacata, de uma cidade que ainda tem aquele título, né? Mesmo que um título mais, digamos assim, não tão oficial, da segunda cidade mais verde do mundo, né? Já um título antigo, né? Precisa se revisar se ele ainda está valendo. Né? Mas ainda fica aquela visão de uma cidade arborizada, de uma cidade com praias ainda relativamente preservadas, embora com seus problemas, relativamente limpas, né? Então, João Pessoa ela precisa de políticas que tragam esse diferencial, né, para a cidade, para fazer diferente das outras cidades. Por isso que, por exemplo, hoje nós temos aí atuado junto ao Ministério Público, que está fazendo essa interlocução e o diálogo com a Prefeitura, com o Estado, para que a universidade ela possa ajudar nos estudos que vão ser realizados, para saber, por exemplo, quais as melhores obras de intervenção que a gente pode fazer. Recentemente aí foi ventilado muito a questão do alargamento, né, das praias, mas antes de todo e qualquer alargamento é preciso fazer um estudo, um diagnóstico ambiental dessas praias, da costa paraibana, não só de João Pessoa. Há uma proposta, inclusive atual, que está caminhando de expansão do projeto Pré-Amar, que já é um projeto financiado pelo governo do estado, para ampliar, porque é um projeto que está focado na questão dos recifes artificiais, da implantação de recifes artificiais, para fomentar o turismo náutico, enfim. E a proposta hoje do Ministério Público, junto ao Estado, às prefeituras, Lucena, Cabedelo, João Pessoa e Conde, é ampliar esse projeto para que a gente possa também fazer a parte de gerenciamento costeiro, estudo da erosão costeira, quais seriam as melhores obras de intervenção, um levantamento da biota, da questão socioeconômica, ou seja, e muito além da questão dos recifes artificiais, e estudar toda a dinâmica da nossa costa, desses 4 municípios inicialmente, para que a gente possa propor as melhores medidas de sustentabilidade, falando inicialmente do nosso litoral. Vamos falar sobre energias alternativas. A gente tem potencialidades, né? Que tipo de potencialidades em termos de energias alternativas João Pessoa possui, na sua visão? Veja bem, a questão da energia alternativa, né? Hoje em dia nós temos muita questão da energia eólica, né? Inclusive tem muito vento, né? João Pessoa é uma cidade, né, com muita... mas aí é uma tendência mais, digamos, até mesmo global, regional. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte tem passado muito por esse processo, um processo problemático, inclusive, porque, embora sejam energias alternativas, elas também têm os seus impactos. E na Paraíba a gente tem muito aquela região ali de Santa Luzia, Junco do Seridó, que pega ali na divisa com o estado do Rio Grande do Norte, a implantação também desses parques eólicos. E aí junto com isso vem os problemas também, né? Eu tenho observado e tenho me preocupado muito, por exemplo, a questão paisagística, a questão do desmatamento também que esses parques eólicos têm promovido. Quer dizer, um parque eólico lá, por exemplo, numa região como essa, ele não beneficia necessariamente João Pessoa, beneficia mais aquela região lá. Mais aquela região. No momento mas em João Pessoa não teria como implantar tipo um parque eólico aqui dentro da nossa cidade? A princípio não há tanto potencial. E a questão da energia solar? A gente tem muito sol aqui, a maior parte do ano. Isso, por enquanto... Até a universidade tem projetos nesse sentido. Tem, e projetos antigos. Por enquanto eu vejo mais como iniciativas particulares, né? Existem muitas empresas que estão fazendo, por exemplo, a implantação desses equipamentos para a captação de energia solar,
o que eu vejo como algo positivo frente a todos os impactos que geram, por exemplo, a forma tradicional de se obter energia, inclusive até mais econômica, né? Você tem ali algum investimento para a implantação, mas depois a economia que você faz, você consegue de fato... paga esse investimento. Isso, é. A orla marítima de João Pessoa ainda convive com alguns graves problemas, né? A emissão de esgotos, a erosão aí da barreira, o senhor já até falou, né? O avanço do mar. Como pensar uma melhoria para essa orla, que é um atrativo, a gente não tem espigões à beira-mar, né? Mas ainda tem esgoto, ainda tem praias urbanas poluídas. Isso, é preciso um gerenciamento. Em relação a essa questão do esgoto, existe muita implantação de galerias, ligação de esgoto clandestino nas galerias pluviais, né, que leva à poluição. Eu vejo como um dos grandes problemas da nossa costa hoje a questão da ocupação, e não é só em João Pessoa, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Há uma tendência turística de se ocupar muito a faixa de praia, e isso gera problemas de erosão. Às vezes, aquela área ela não tem nenhuma tendência de ser erodida. Se fosse naturalmente ali estabelecida, o mar não causaria erosão. Mas o problema é que as pessoas estão ocupando a faixa de areia e, obviamente, nas ressacas, nas marés mais altas, vai haver o que está acontecendo, por exemplo, com Baía da Traição, né? Eu estive lá há alguns meses e o que a gente percebe é que, na verdade, há uma invasão da faixa de praia, da faixa de areia, indevida. E aí, depois que isso acontece, se torna difícil, de certa forma, você desapropriar. E aí começam a surgir essas tendências de obras de contenção, né? De muros, de arrimo, de gabiões, de espigões, de engorda, que é uma tendência mais atual hoje e menos impactante do que esses espigões, que são obras mais rígidas do ponto de vista da engenharia, que causa mais impactos, mas eu vejo hoje que o grande problema de fato está na questão da gestão da nossa orla. É preciso não cometer mais os erros que foram cometidos no passado, como a própria ocupação da barreira do Cabo Branco, que deveria ser uma área que não deveria ter sido ocupada, né? Mas hoje nós temos equipamentos importantíssimos lá, como a Estação Ciência, o Farol do Cabo Branco. Então, uma vez estabelecida essa ocupação, realmente nós vamos ter que entrar num acordo no tocante a como não impactar tanto a natureza e preservar esse patrimônio público. Mas é importante que nas áreas que ainda não foram ocupadas, como por exemplo ali em Jacarapé, onde tem o polo turístico Cabo Branco, há toda uma tendência de ocupação de hotéis e tal, e dessa vez precisa ter cuidado para que não ocorra a mesma coisa. Então, a gente está caminhando para encerrar nossa entrevista, mas aí eu queria que o senhor refletisse, assim, nesse encerramento, um pouco mais sobre essa cidade que cresce, que cresceu muito nesses últimos 12 anos e que a gente pensa e imagina que pode manter essa curva de crescimento e o que é que seria importante, professor Saulo, para manter esse diferencial de uma cidade que tem sustentabilidade, que tem um meio ambiente aí que é bem preservado e que é bem respeitado. Isso, Michele, você falou uma coisa certa. Hoje nós temos, eu inclusive até ouvi nesses dias, duas senhoras, uma de Brasília e outra de São Paulo, numa fila de estacionamento do shopping, por exemplo, falando de João Pessoa, que vai vir morar em João Pessoa, porque João Pessoa é uma cidade que tem qualidade de vida, é uma cidade tranquila. Então, realmente, hoje a gente percebe que o crescimento, esse boom de João Pessoa, ele ocorre justamente devido a essa grande quantidade, principalmente de pessoas aposentadas, que querem vir morar em João Pessoa, e jovens também que vêm buscar oportunidades também numa cidade em crescimento. Isso precisa, acende um alerta para os nossos gestores e para a nossa população, que também precisa estar envolvida nesse processo de cobrar dos próprios governantes ações de gestão, né? Então eu volto novamente para a questão da orla, porque é uma questão que nós estamos trabalhando bastante hoje nessa frente, que foi todo esse movimento que foi realizado em relação à questão do alargamento, quando foi anunciado pelo atual prefeito, e que eu vejo como algo positivo por parte tanto da população como da prefeitura, de ter ouvido a população nesse sentido, para que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado e a partir desse estudo a gente possa indicar medidas de gestão para a nossa orla, e isso se estende também para a nossa cidade como um todo, né? Como eu falei atualmente, né, há poucos minutos atrás,
a questão das áreas de risco e a questão dos nossos fragmentos, que precisam, por exemplo, de uma compensação ambiental, ou seja, essas áreas que estão sendo desmatadas para a construção de novas vias, que são necessárias para a mobilidade urbana, precisa haver uma compensação ambiental, ou seja, onde foi desmatado, precisa haver um replantio, um reflorestamento em outras áreas, para que a gente possa, inclusive, viabilizar essa política, por exemplo, da compensação do carbono em função das mudanças climáticas, o que é importantíssimo para as cidades hoje pensar na questão das mudanças climáticas. Professor Saulo, muito obrigada aqui pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta especial aí do aniversário da cidade. Eu que agradeço, fico à disposição. E agora nós vamos novamente para as ruas para trazer os aspectos sociais de uma capital paraibana que convive com a concentração urbana de mais de 1 milhão de habitantes. Isso se considerarmos os municípios do entorno, como Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Lucena. Então, confira com a nossa reportagem da repórter Meire Alves. João Pessoa, com seus quase 834 mil habitantes, vem se destacando como uma das cidades mais procuradas para se viver no Nordeste brasileiro. Segundo dados do IBGE, nos últimos 12 anos, a população da cidade cresceu em incríveis 15,3%, passando a ser a capital nordestina que mais atraiu novos habitantes. Mas o que faz João Pessoa tão especial e atrativa? João Pessoa tem um perfil de ser uma cidade bem calma, praiana, arborizada. Alex e Eliakim são de Foz do Iguaçu e escolheram João Pessoa como destino de férias. Em poucos dias, passeando por aqui, o casal se encantou com a hospitalidade do povo. Influenciados pela beleza natural, cultura e qualidade de vida, os dois já decidiram que vão estabelecer residência permanente na capital paraibana. Vim passar férias, sou de Foz do Iguaçu, quis aproveitar o calor do Nordeste nas férias. Então, eu estou passeando, né, de férias, hoje completando 6 dias, né, e tem sido dias maravilhosos, assim. Também me encantei pela cidade e penso em voltar para morar também. O povo é muito acolhedor, é uma simpatia, é uma tranquilidade e a cidade é maravilhosa, né? Então eu gosto do calor e não é um calor tão extremo, tem o ventinho, a brisa do mar todo dia, é maravilhoso. A socióloga Ilka Santos destaca que João Pessoa possui um ritmo mais calmo e tranquilo, em comparação a grandes metrópoles, o que atrai pessoas que desejam viver longe do estresse das grandes cidades, mas sem abrir mão de estrutura e conforto. Quem vem para cá para morar busca uma certa tranquilidade, não muita muvuca, e se comparado às cidades grandes, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, João Pessoa é só o que tem, né? Assim, aquele momento, um clima bom, mesmo no inverno não está chovendo muito. Então você consegue aproveitar a cidade em qualquer época do ano. Mas ainda, segundo a socióloga, o rápido crescimento populacional faz com que João Pessoa enfrente desafios sociais e estruturais. A necessidade de melhorar o acesso à moradia digna, trabalho e renda, saúde, segurança e educação de qualidade são questões que devem ser enfrentadas pelos gestores públicos e pela sociedade como um todo. João Pessoa tem um paradoxo porque quando a gente vê uma cidade crescendo, ela traz novas demandas. Então é preciso um investimento em moradia, saúde, segurança, infraestrutura. E se não tem esse investimento, ela apenas se torna uma aglomeração urbana. E apenas uma aglomeração urbana acaba tendo muito desmatamento, muita poluição. A gente corre o risco de perder essas praias maravilhosas, né? O acesso a elas de uma maneira saudável. Então, o crescimento desordenado de uma pessoa, a gente não pode deixar acontecer. Chegamos ao fim do nosso Câmara Aberta. Os dados populacionais do censo foram os primeiros divulgados pelo IBGE. Nos próximos meses, teremos acesso a informações mais detalhadas sobre os bairros aqui da capital, além de todos os dados de migração. Então, vamos trazer mais na nossa pauta esses assuntos.
Um feliz aniversário a João Pessoa e até semana que vem.